Olá, meu nome é Jorge Sestini e agora a gente vai falar um pouco da parte de Field Service, do inglês seria Workforce Management for Field Service, o que nós chamamos de última milha, quando efetivamente você tem que fazer um atendimento na casa do seu cliente, na empresa do seu cliente. A Toa Technologies é uma empresa que foi adquirida pela Oracle recentemente e vem por complementar a estratégia da Oracle de Customer Experience da última milha, como foi dito anteriormente. Tá, o que é a Toa? A Toa é um software baseado em cloud, criado desde 2003, que vem para colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora correta. Vamos entender um pouco mais do que é isso? Temos um vídeo explicativo. Você não pode adicionar horas ao seu dia, mas pode fazer cada hora valer mais. Se sua empresa possui funcionários em trânsito, entregando produtos ou serviço, em visitas programadas ou não, nós podemos valorizar seu tempo ainda mais. Otimizamos sua força de trabalho, aumentamos sua produtividade, sua eficiência e a satisfação de seus clientes. Somos Toa Technologies. TOA significa Time of Arrival, hora de chegada. O tempo é nossa prioridade, porque é importante para nossos clientes e para os clientes deles. Nós inovamos em 2003 com um software que prevê e gerencia o tempo dos funcionários móveis. Para os analistas de TI, somos a empresa líder e mais visionária no setor. Os especialistas em negócios acompanham nosso progresso e os clientes confiam a nós a cada ano cerca de 100 milhões de visitas em 4 continentes. Nossa plataforma ETA Direct agenda as visitas com inteligência. Ela cria rotas eficientes e permite que você acompanhe e gerencie seus funcionários em tempo real e ainda se adapte aos imprevistos. O ETA Direct é inovador porque se baseia no tempo. Nosso software aprende o tempo de deslocamento e trabalho de cada funcionário, além de criar e atualizar o perfil para cada um. Ele prevê com precisão os horários de chegada e otimiza sua força de trabalho, organizando as rotas de acordo com o tempo. Os funcionários colaboram em tempo real. A plataforma Toa conecta toda a equipe para que os problemas se resolvam de maneira ágil e precisa. Ela também se comunica com os clientes, envia notificações e permite que eles confirmem, cancelem ou remarquem compromissos por diversos canais. Isso garante satisfação e eficiência. Em qualquer caso, empresa e segmento, o ETA Direct reduz comprovadamente o custo das operações. Isso eleva a satisfação dos clientes, já que a hora de chegada é estimada com precisão em 96% dos casos. É hora de fazer o seu tempo valer mais. Acesse toatech.com para mais informações. It's about time. Eu gosto muito desse vídeo porque ele consegue, de uma maneira muito rápida, explicitar toda a potencialidade da solução, mostrando efetivamente como isso é feito. Por acaso, você vê que a filmagem é feita no Rio de Janeiro, em um dos nossos principais clientes, que efetivamente utiliza a nossa solução desde 2011. Vamos entrar agora um pouco em alguns conceitos, tá? Primeiramente, eu gosto sempre de chamar a atenção de você, cliente, para a parte de financeira, tá? Atender os nossos clientes melhor é sempre muito bom, isso é o que a Toa e o Oracle Field Service Cloud se compromete a fazer, mas o importante é sempre ter em mente que existe uma redução de custo efetivo. Aqui no nosso slide, a gente tem alguns índices de onde normalmente tem essas reduções. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque eu espero que vocês nos chamem para a gente poder desenvolver um pouco mais esses conceitos, mas basicamente a gente vai falar de produtividade, cumprimento de SLA, e dentro disso de janela de serviço, vamos falar da otimização do back-office, a redução do teu back-office que suporta todo esse time de campo, vamos falar até um pouquinho de redução de quilômetros com ferramentas de roteirização, vai ter também a parte toda de cancelamentos, aquele serviço que você tem que fazer todo o reagendamento e todo o custo para esse reagendamento, redução de horas extras, um controle efetivo das horas extras e com certeza a satisfação dos seus clientes, porque nada melhor do que você saber exatamente quando um serviço vai ser entregue para você. Uma coisa muito importante que já foi dito no vídeo é que o software ele tem um conceito de que ele é tudo baseado em tempo, então o tempo é a nossa prioridade. A todo momento, para tudo que acontece, existe como se fosse um relógio, essa imagem é muito ilustrativa, no qual tem uma medição de tudo que está acontecendo em campo. Mas para onde vai isso? Qual que é essa medição? Essa medição ela tem um conceito de aprendizagem. Tá?
que ele vai entender, por exemplo, o comportamento específico de cada um desses seus funcionários mobiles em campo. Ele vai respeitar o tempo que cada um deles demora para efetivar uma atividade e criando assim um profile único de cada um deles. Eu costumo dizer o seguinte, imagine que somos aqui todos uns representantes de campo, um técnico de serviço, por exemplo, de uma telco, da TV a cabo, do gás ou de qualquer outra, e cada um tem um tempo para realizar uma atividade. Se a partir do momento em que eu considero que todos têm o mesmo tempo para realizar essa atividade, eu não estou criando a personalização do serviço de campo para cada um deles. Tá? Então o conceito aqui é que ele vai entender que, por exemplo, eu, Jorge, posso demorar 1 hora para realizar a atividade, enquanto um colega meu pode demorar 45 minutos. Então, todas as vezes que a gente for assignar uma ordem de serviço para o Jorge, ele vai considerar o perfil exato dele, o tempo que ele demora. Aonde chega tudo isso? Isso aqui é para o simples conceito de predição. Tá? Nós temos que prever com muita curiosidade o horário que o atendimento vai ser realizado com a menor janela de atendimento possível. Tá? Com isso, o seu cliente, você tem uma possibilidade de informar o teu cliente o horário que a tua empresa vai realizar aquele atendimento de uma maneira muito assertiva, e a gente vai comentar, e como vocês viram no filme, tem toda a parte de envio de informações do horário que esse atendimento vai ser realizado, mas mais do que isso, que é a parte de redução de custo, que hoje, infelizmente, no nosso mercado a gente está em uma busca constante de redução de custo, por uma questão até de sobrevivência. Então você vai conseguir o quê? Achar produtividade. Porque naquele exemplo que eu estava dando, onde um colega meu demora 45 minutos, eu demoro 1 hora, a todo momento em que eu assino para ele uma atividade em 45 minutos, o que acontece ao final do dia? Ele vai ter mais horas vagas. E nessas mais horas vagas, você acaba encaixando mais uma ordem de serviço, mais uma atividade para ele. Tá? Enquanto, naquele exemplo que eu coloquei, eu me colocando como um profissional um pouco mais lento, eu não vou atrasar os compromissos, não vou entrar a extra, não vou ter um cancelamento na porta do cliente, então você consegue ter toda a tua operação funcionando da maneira correta, de modo personalizado. Isso é, ninguém realiza a mesma atividade no mesmo espaço de tempo. E isso é uma coisa constante. Não é que isso, a partir do momento que foi feita a medição, que o Jorge tem 1 hora, isso vá de eterno. Se por qualquer motivo eu tiver uma proficiência maior, aprender como é que faz isso, ele vai fazer, voltando àquele slide anterior, ele vai ver medir o meu tempo e vai entender que agora o Jorge demora 45 minutos e vai sempre atualizar e criar esse perfil atualizado de todos os técnicos da tua organização. Essa é um conceito único que o Oracle Field Service Cloud apresenta, tá? Que é o conceito de medição por tempo. Então, tempo sempre vai ser a nossa prioridade, sempre que a gente for conversar, a gente sempre vai retornar no assunto tempo. Por ser uma solução que já desde o início ela foi criada no conceito de cloud, isso no início de 2003, ele já foi concebido de uma maneira onde a usabilidade é um dos grandes vertentes. Tem que ser muito simples de usar, tanto para o técnico, para aquele recurso que está na rua, que pode ser até um vendedor, uma pessoa que faz uma ação de marketing, qualquer pessoa que está na rua realizando uma atividade, tem que ser algo muito simples de usar, muito intuitivo, para ter uma rápida adaptação do uso, mas também na parte do back-office, em quem faz todo o gerenciamento desse sistema. Então a gente prega um conceito de buscar a customização praticamente zero. Isso é uma solução que tem um potencial de configuração tão grande que acaba não sendo necessário nenhuma linha de código, inclusive é até interessante. Normalmente a pessoa mais indicada para fazer e acompanhar uma implementação é muito mais quem tem a visão do processo como um todo do que especificamente uma pessoa com rico conhecimento da área de tecnologia e programação. Tá? Então isso aqui depois a gente pode entrar um pouco mais em detalhes mais à frente, mas a facilidade de uso, e tem umas outras tecnologias que vão mostrar essa parte de facilidade de uso que eu vou explicar mais pra frente também, que é bastante interessante. Tá? Eu não quero me ater aqui agora, mas é importante para vocês entenderem tudo que a solução faz.
tá? Eu vou voltar aqui à nossa apresentação, tá? Normalmente numa ação, numa operação de campo, seja ele um retail fazendo uma entrega de produtos ou serviços, seja uma operação de uma telco da TV a cabo, da pessoa do modem, seja uma operação de suporte a TI a campo, qualquer uma que seja essas atividades, tá? Você normalmente conta com esses agentes. Você vai ter sempre um cliente a ser atendido, que pode ser uma máquina, por exemplo, tá? Nós temos clientes que fazem gestão de caixas eletrônicos, por exemplo, tá? Então, neste conceito, tá? O cliente a ser atendido ali é uma máquina, tá? Que tem que fazer uma manutenção. Mas normalmente você tem sempre um cliente, você tem um time de back-office para suportar toda aquela operação, você tem efetivamente as pessoas que estão na rua executando aquela atividade. Aqui está com o nome de technician, de técnico do inglês, mas ele pode ser qualquer um desses recursos que estão trabalhando em campo, inclusive até um vendedor. E aqui a parte que é a parte que faz a conexão do cliente com a empresa, que normalmente é um call center, pode ser um portal de atendimento. Raramente a gente foge dessas figuras, tá? É interessante eu entrar aqui nessa parte de quais são os módulos que compõem a solução, que daí vocês vão entender exatamente toda a potencialidade e como que a gente trabalha, tá? O importante aqui é o seguinte, a gente sempre tem o desafio de colocar a solução rodando no menor espaço de tempo. Então o nosso desafio, sempre que a gente entra em um novo projeto, é conseguir que o início do uso dessa aplicação, isso é, o envio da produção, seja em 3 meses. Essa é uma coisa que a gente sempre busca com muita veemência, tá? E claro que muitas vezes a gente até começa a desenhar a solução em ondas, para que a solução já comece a estar na mão dos usuários, na mão daqueles principais pessoas da empresa, enquanto as demais melhorias continuam sendo implementadas, porque hoje ninguém mais pode esperar um período longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos para uma solução em cloud estar funcionando. O mercado mudou muito e a Oracle tem acompanhado essa mudança, e aqui está mais um exemplo disso, tá? Eu vou falar rapidamente dos módulos, como disse anteriormente, vocês vão entender toda a potencialidade. Primeiro eu vou falar do Core Manager. O Core Manager eu digo que é o cerne da solução, é tudo aquilo que você acessa, digamos, pelo computador. Só pelo computador? Não, pode ser por um tablet também, mas o conceito de computador. Então você vai pensar que é o supervisor, que é o pessoa que está acompanhando o espaço, que é onde você configura, que é onde você cadastra, todas essas partes. Deixa eu voltar aqui que passou. Esse seria o Core Manager, tá? E na seguida a gente tem o Mobility. Aqui vale um parênteses importante a ser dito. O Mobility, como o próprio nome diz direto, que é o que possibilita o uso da solução num tablet ou no mobile. Mas aí tem uma jogada extremamente interessante para a questão de facilidade e redução de custo, tá? Não é um app instalado. Não é um app instalado. Ele é o quê? Ele roda no browser, tá? Qual que é a grande vantagem? Vou elencar pelo menos 2, tá? Primeira grande vantagem, você não tem que fazer nenhuma padronização do device, do celular, do tablet que os teus funcionários, ou quando é pior, quando você é uma operação terceirizada, ele vai usar. Qual que é o pré-requisito? Qualquer smartphone hoje com acesso à internet é o pré-requisito. Eu brinco o seguinte, acesso aos grandes portais de notícia, como UOL, Terra, Globo ou qualquer outro, esse é o pré-requisito para funcionar. Tá? Então você, de novo, só lembrar, você não vai ter o custo de aquisição pesada do hardware do celular para distribuir. Você simplesmente pode criar uma política de bring your own device, isso é, cada um vem com o seu próprio celular e simplesmente ele vai ter um usuário e senha. Tá? Uma coisa muito importante aqui no mobile também, quando você tem um desenvolvimento em cima de um app, como é que funciona? Primeiro digamos que tua área de negócio pediu, o teu cliente final pediu um novo processo. Digamos que ao final de um atendimento ele quer que tire foto, ele quer que colhe assinatura digital ou faça um checklist de informações, tá? Como é que seria no mundo natural? Ele ia vir aqui no Manager, programar, normalmente código, linha de código, aquela parte toda. Depois ele ia ter que ir na loja, no app, atualizar aquele app para que ele seja compatível ao iOS, o Windows, o Android. Depois disso tem que publicar nessas lojas, né, no Google Play da vida, no App Store, e só depois disso que ele estaria disponível para o técnico fazer, ou o recurso, fazer a atualização daquele app, e a partir daí só, se não der nenhuma incompatibilidade nessa atualização, é que vai estar valendo aquela alteração de regra de negócio que foi demandada por vocês, tá? Aqui é o contrário, por ser web browser, no exato momento em que se foi feita a configuração, que você der um Enter,
na próxima atividade, a próxima visita que teu funcionário em campo for fazer, aquela tua regra de negócio já está valendo. Então aqui a gente está falando o quê? Flexibilidade, adaptação ao mercado, time to market, tá? Coisa que hoje cada cliente tem uma especificidade, cada operação tem algo muito particular, e a gente fala de novo de competitividade e de custo, tá? No mobile, vamos lembrar, roda offline, tá? Isso aqui ele roda em cima do HTML5, que é o browser do navegador. O browser, ele possibilita a parte do offline, que é uma das principais perguntas quando a gente fala da parte de web browser. Como eu falei, tem campo assinatura, pode ser feito checklist, pode ser tirado foto. Então a gente tem clientes que antes tinham uma série de documentos e que ele tinha que voltar para o back-office, tinha uma pessoa no back-office que ficava só o quê? Pegando do papel, colocando no sistema para ser enviado aos sistemas core, que sejam o CRM ou o RP que está por trás gerenciando tudo isso, tá? Eu vou aqui seguir adiante, falar do Smart Location. O que é o Smart Location? Um tracking GPS. Tá? Então você vai pensar assim, um tracking de GPS para eu saber onde o meu técnico está, se ele chegou no atendimento aquele meu cliente, se ele está fazendo a rota certa que foi desenhada para ele. Mas por que o nome Smart? O nome Smart Location é porque ele cruza o que estava previsto para acontecer com o que está efetivamente acontecendo. Então, por exemplo, digamos que o teu recurso lá em campo, ele se atrasou por algum compromisso e ele reporta para você que ele já chegou no teu cliente. Então ele vai lá e fala assim, cheguei. Check-in que a gente fala, né? Ele deu o check-in. Quando ele dá o check-in, e se ele está longe da residência, do escritório, do local de atendimento, o sistema vai te dar um aviso dizendo o seguinte, fala, olha, atividade iniciada fora da hora do local. Então você vai saber que se o teu cliente ligar naquele momento com a boa pergunta, onde é que está meu técnico? Que horas que vocês vão chegar? O técnico te reportou que já está lá, mas o sistema está te avisando que ele não está lá. Então ele começa a cruzar tudo que está previsto para acontecer naquele dia com o que está efetivamente acontecendo, te dando alertas dinâmicos para quê? Para que você não tenha que ter aquele controle efetivo, um back-office enorme para toda hora estar controlando esses técnicos, esses recursos por onde eles estão passando, tá? Tudo isso em cima de mapa. Importante dizer, tudo mapa já vem licenciado, a gente trabalha com o Google Maps, então toda a parte de mapa você não tem que fazer nenhum tipo de licenciamento adicional, já está tudo contido na solução. Eu vou entrar aqui agora na parte de conectividade, tá? Parte de conectividade, Field Collaboration. O que é isso? É um chat interno. Mas um chat interno, onde está o uso disso, né? Você pode criar canais de comunicação entre esses recursos em campo e dos recursos em campo com back-office, de uma maneira a buscar o quê? Colaboração e redução de custo. Tá? Normalmente você ia pensar o seguinte, uma telco não ia se preocupar com o custo de ligação. Mas um exemplo típico que a gente usa aqui para o uso disso daqui é o seguinte, você imagina que na hora que chega na tua casa um técnico, para fazer a instalação de uma TV a cabo, por exemplo, ele vai chegar lá e ele tem que fazer o quê? Um teste de conectividade. Depois que ele terminou, ele liga para a central e fala assim, central, manda sinal para casa aqui para ver se está funcionando, tá? O que você tem isso? Você tem o técnico na rua parado, uma linha de telefônica cobrando, tá? Digamos que para a telco esse não é um grande problema, mas está acontecendo isso, mas mais do que isso, no back-office você tem o suporte de 1 para 1 pessoa, tá? Como é que eles fazem hoje em dia nos nossos clientes? Dentro do chat tem uma chat, grupo, ativação. Ele simplesmente vai lá, pede ativação para a central consegue suportar vários técnicos ao mesmo tempo, reduzir o time de back-office e está se utilizando dessa parte de colaboração. Fora isso, pode mandar comunicados em massa, grupos de interesse, para tirar qualquer tipo de dúvida no modelo de helpdesk. Então tem uma série de coisas que isso aqui pode ser utilizado. No início aqui no Brasil a gente tinha uma dúvida da adaptabilidade, porque apesar da gente ter muitas vezes engenheiros usando o sistema, que são pessoas que têm um nível de educação muito alto e de escolaridade de uso, a gente tem também pessoas pessoas técnicos que a gente até brinca um pouquinho que é dedo grosso, né, que tem um pouco mais simples. Então o que trouxe aí uma adaptabilidade grande, as ferramentas de chat que hoje ninguém mais quase liga, né? Antes você ligava uma pessoa, você manda ali uma conversa para uma ferramenta de chat. Então esse uso no mercado de uma maneira disseminada que tornou esse módulo, por exemplo, uma adaptação enorme com redução de custos muito expressivas, tá? Seguindo aqui adiante, eu vou falar do communication. Vocês viram no filme, né? Desculpe, aqui de novo. Vocês lembram que eu falei do communication? O communication que vocês viram no filme, na verdade, é quando é qualquer envio de mensagem antes ou depois da visita de uma atividade, de um atendimento de forma automática. Por exemplo, senhor cliente, amanhã às 15 horas está confirmada a visita na sua casa.
Tá? Senhor cliente, tivemos um atraso e estava previsto para chegar ao meio-dia, agora vamos chegar às 4 horas da tarde. Tem um para confirmar, 2 para reagendar. Esse tipo de ação, qualquer coisa que seja via e-mail, via URA ou via SMS text, tá ok? E também para a parte posterior, o que é? A parte de mensagem, pode ser uma mensagem de agradecimento. Puta, programe que 10 minutos após a conclusão de toda atividade manda uma mensagem de agradecimento. Ou uma pesquisa de satisfação, porque está comprovado que quando você envia uma pesquisa de satisfação, enquanto a experiência do cliente está fresca, ele tende a responder. Se você manda muito depois, ele vai ler aquele e-mail, ou nem vai ler e vai ficar descartado. Tá? Então aqui a gente fecha um pouco da parte de conectividade. Indo aqui adiante, parte de capacity management. Gestão da capacidade produtiva do teu time numa determinada região. Isso é, se eu fechar um novo cliente, estou me colocando na posição dos nossos clientes, tá? Se eu fecho um novo contrato, eu tenho pessoas suficientes para atender aquela região, com aquele nível de SLA? Se eu quiser fazer um agendamento preciso, eu posso agendar na quinta-feira à tarde na região tal, a visita de um técnico? Posso ou não posso? Posso esse agendamento? Então, tudo que é essa gestão da capacidade, gestão de agendamento. Tá? Esse aqui é muito poderoso, mas é que normalmente a gente considera isso aqui ao final da implementação, porque você tem que estar com o entendimento dos conceitos da usabilidade muito bem sedimentados. Tá? Por último aqui, desculpa, eu não comentei, mas a gente está falando da parte de planejamento, a gente está falando aqui do routing. Como o próprio nome diz, a parte de roteirização. Qual que é o cliente que vai ser atendido primeiro, segundo, terceiro, quarto? Por que ele vai ser atendido primeiro? Isso é, eu posso ter na minha região, por exemplo, a região sudeste. Eu determino que quilometragem rodada é algo determinante, eu vou colocar peso 50% no critério de decisão. Tá? De repente, em outra região, eu coloco que o SLA é mais importante. Então você cria quais são as definições para essa roteirização acontecer de uma maneira muito granularizada que chega ao nível mais baixo da sua estrutura. Tá? Então, assim, aqui eu fecho o que são todos os modos da solução. Então não é necessário, você cliente, começar com todos eles. Tá? Eu digo que projetos maravilhosos, e muitos deles, eles se baseiam nesses 2 aqui ou nesses 4. Tá? Mas evidentemente que tem outros que usam todas as soluções. Mas o interessante é saber que você tem a opção de entender qual que é a tua necessidade e utilizar o que realmente é importante para você. Para que você não tenha que fazer aí uma grande aquisição, um grande plano de implementação para algo que depois não vai ter a efetiva usabilidade. Aqui é algo que eu gostaria de conversar com vocês muito mais pessoalmente. Espero que a gente tenha essa oportunidade, que depois dessa sessão a gente possa vocês podem entrar em contato conosco e a gente agendar uma visita, mas eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente o que a gente está vendo na tela é o quê? É a central, qual que é o acompanhamento que um gestor faz de todo o time de campo que está acontecendo. Tá? Basicamente aqui você tem, aqui nessa parte que chama árvore de recursos, todos os teus técnicos, os teus recursos, os teus funcionários, os teus terceiros que trabalham. Então, basicamente, a gente pega aqui como é que funciona a tua organização, a tua empresa e plota aqui. O interessante dessa tela é a gente pensar no nível de informações que a gente tem numa tela única. Tá? Isso que é importante. Hoje você tem muitas pessoas no back-office fazendo trabalho de checkpoint e acompanhamento que pode ser simplesmente transposto numa tela onde a gente fala que essas pessoas vão ter que fazer atividades que geram maior valor à tua empresa. Tá? E as coisas que são naturalmente, a gente vai colocar aqui. Eu vou passar rapidamente. Aqui, como eu falei, a gente simplesmente vai representar o quê? Representar a organização da sua empresa. Então, se sua empresa é por região, por tipo de serviço, tá? Você vai ter tudo aqui. Primeira informação aqui, quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Bonequinho, o cara está trabalhando, quadradinho, não está trabalhando naquele dia. Tá? Segunda informação que você tem, dos que estão trabalhando, eles estão trabalhando com a capacidade máxima deles ou ainda eles podem receber mais uma ordem de serviço? Por exemplo, você está vendo aqui que esse aqui tem uma cabecinha branca, significa que ele tem um espaço na agenda dele ainda no dia, enquanto esse outro aqui ele tá full. Tá? E esses alertas? São todos os alertas que você entende e você vai configurar para que o sistema te dê. Eu quero saber quando eu estou perdendo a SLA, eu quero saber quando ele foge de uma rota, eu quero saber se ele vai entrar em hora extra. Tudo que é um alerta importante para você, você já vai ter representado aqui, porque eu brinco o seguinte, o back-office deve ter, a gente vê o back-office futuro de
pouquíssimas pessoas, para não dizer nenhuma, e basicamente de braço cruzado para que ele entre realmente numa intervenção crítica e o resto funcione normalmente. Vou passar rapidamente daqui para cá. Como vocês podem ter reparado, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Então você vê aqui uma linha do tempo, o nome certo é gráfico de Gantt, mas eu acho que a gente falar linha do tempo, a gente é mais realístico aqui com a nossa localidade, tá? E onde você tem somente os que estão trabalhando. Cada um desses quadradinhos é uma visita, é uma atividade. Tá? Então você tem aqui o verde, o que está acontecendo agora, o azul escuro ao lado esquerdo, o que já aconteceu, o amarelo que está previsto com o tempo de deslocamento. Tá? Então cada vez que você vê esse azul clarinho, é o tempo de deslocamento. Tudo que é passado, tempo exato, que já aconteceu. Tudo que é para frente, previsão, considerando o perfil de cada um deles. Isso é, se eu pego a mesma atividade, a mesma visita e desloco no drag and drop de um para outro, ele vai atualizar o tempo que vai demorar aquela atividade considerando o perfil individual. Tá? Só para fechar aqui, outra coisa que você vê, você vai ver que tem uma área achurada e uma área branquinha. Você já tem o horário de trabalho de cada um deles. Esse técnico, por exemplo, começa a trabalhar 1 da tarde e vai até às 18, enquanto outros começam às 9 da manhã. Então você tem uma série de informações aqui que são dinâmicas para que você tenha aí uma capacidade maior de gestão e não fazer o acompanhamento no detalhe. Vou passar rapidamente, mesmas informações no mapa. Você tem todas as informações no mapa, no mesmo conceito de cores, os técnicos, onde eles estão, tudo isso em cima do mapa. Como eu comentei anteriormente também, esse seria a parte do Smart Location, por onde passou o teu técnico. Dentro dessas bolinhas, cada uma dessas bolinhas é onde eu fui localizando ele. E essa é a rota que o sistema criou para ele no mapa, para ele seguir da maneira mais eficiente. Cada bolinha vermelha pode ser um desvio. Pode ser que ele reportou que estava lá e não estava, pode ser que ele fugiu de uma rota. Então, visualmente, você já começa a ter um controle efetivo em cima do mapa. Basicamente, o que eu brinco é o seguinte, eu termino normalmente as minhas apresentações voltando no meu slide inicial dizendo assim, toda empresa, a sua empresa, que tem uma operação de volume no mínimo médio de pessoas em campo, tem dinheiro, tem budget para trabalhar conosco, porque a redução ela é efetiva e é real. Tá? Eu brinco, isso aqui é o meu slide de técnicas de um pouco de maldade, porque eu chamo a atenção para o cliente para falar assim, ó, tá aqui, ó, você tem o dinheiro, o budget está na tua empresa, só está sendo mal direcionado. Tá? Gostaria de agradecer a vocês, eu passei um pouquinho do meu tempo, eu espero que tenha conseguido aí uma apresentação e uma informação que tem muita coisa para ser dito, eu espero ter conseguido ser bastante conciso e na verdade mesmo o que a gente espera é que você entre em contato conosco, nos chame para uma visita para a gente aprofundar e entender mais as suas necessidades de negócio. Muito obrigado. Muito obrigado.